Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história complexa e sombria. Como surgiu a Operação Paperclip? Quem foram os homens envolvidos? Quais foram os custos morais e como essa decisão moldou o futuro da ciência americana, especialmente durante a corrida espacial e a Guerra Fria e o próprio mundo em que vivemos hoje? Assim, foram cerca de 1.600 cientistas, técnicos, nazistas. E quando eu falo nazistas é porque eram filiados ao Partido Nazista. Foram para os Estados Unidos, 1.600. Esses caras não foram lá para ganhar uma oportunidade de nova vida. Wernher von Braun é uma figura um tanto controversa, porque o sujeito era oficial da SS, e aí depois ele foi um dos cabeças da NASA, como se nada tivesse acontecido. E a gente vai ver que ele foi uma espécie de garoto propaganda aí da Operação Paperclip. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz programas, segredos, experiências, documentos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Tauba Paper, Eduardo Oliveira. Como estás? Mais um dia no paraíso. E lá, de Jabotica Clipe, Gustavo Cornaccione. Como estás? Parafraseando Evandro Mesquita, primo de segundo grau de Otávio Mesquita, amigo do programa, estou a 2 passos do paraíso. Não dá pra pôr essa música pra tocar. Rapaz, tá um tal de derruba geral aí nos podcasts, rapaz. Ninguém tá podendo colocar música pra ninguém, tá derrubando podcast de geral. Tem episódio caindo mais do que Neymar. Episódio caindo mais do que Neymar, cara. Falar pro seu, o copyright tá pegando, fervendo aí. A gente perdeu só um episódio, né? E o outro quase a gente perdeu, mas a gente acabou corrigindo. Mas, rapaz... Como se o dinheiro desse negócio aqui, desse copyright, fosse pro artista. Não, vai pro Spotify. É uma coisa assim, cara, que a galera vai falando, né? Vai debatendo, fala, pô, precisa derrubar o episódio? Não, pega o copyright e manda pro artista. Né? Acabou, né? Não, vai, derruba o episódio. Pô, é sacanagem demais, né? Galera que não ganha nada com isso, só põe a música pra dar um clima. E... Se a gente falar mal do Spotify aqui agora... Não pode, não, derruba nada. Eu estou escutando um monte de podcast aí e a galera falando mal do Spotify e eu estou escutando pelo Spotify. Porque assim, o Spotify ele é o melhor, me desculpem os outros agregadores, mas o Spotify, em questão de agregar o podcast, tem o Pocket Cast, o pessoal gosta bastante também. Mas em questão de agregador de podcast, o Spotify ele trabalha bem, né? A gente tem bastante ouvinte pelo YouTube também, a galera vem conhecendo a gente devagarinho pelo YouTube. Inclusive até apoiador novo esses dias chegou, que conheceu a gente pelo YouTube. Então tem bastante gente que ouve lá. Mas o Spotify é a nossa maior audiência, sem dúvida. Mas, né? Cara, é que assim, né? É difícil, por exemplo, não estamos satisfeitos com alguma coisa do Spotify, vamos mudar para outro. A maioria ouve no Spotify. Parece que é mais de 90% Sim. dos ouvintes são pelo Spotify. Sim, porque ele é um bom agregador de podcast. Ele é um bom aplicativo para você ouvir as coisas, né? Isso não tem como debater.
Só que o Spotify, em relação aos geradores de conteúdo, ele peca muito, né? Questão de monetização, toda a questão de... enfim, né? Tem uma série de coisas aí que a galera da podosfera... As ferramentas de estatística. Buga demais, enfim. Mas eu acho que em termos de copyright o YouTube é ainda pior, viu? Então, tem episódio com música, que, nosso, que ainda tá no ar. E o copyright não pegou. Agora vai pegar. Talvez pegue agora. mas até o YouTube, ele tem uma questão que é assim, você subiu ele no YouTube, ele já vai te avisar. Entendeu? O Spotify ficou muito tempo sem avisar ninguém, cara. Pô, tem o PH, cara. O PH sofreu pra caramba. Já algum estagiário lá falou, putz, tinha que derrubar os negócios lá, né? Quanto tempo faz? 8 meses. Não. Se fosse 8 meses, tá bom. Foi coisa de ano. Tipo, o PH teve que alterar mais de 200 episódios, cara. Teve que mexer com tudo, porque complicou. Tem vários podcasts aí. O próprio Jovem Nerd. Jovem Nerd tomou pau do Spotify bonito mesmo. Então, tá complicado. Mas assim, né? A gente agradece a nossa audiência no Spotify demais, né? Se não fosse o Spotify, obviamente, a gente não estaria onde a gente está. Mas como uma empresa tão grande, poderia dar uma atenção maior aos geradores de conteúdo dele, que levam o nome dele aí bem mais longe. Isso que a gente é pequeno, né? Imagina os monstrão que tem aí de podcast que usa o Spotify como uma base, né, do seu público. Daqui a pouco bate na porta, assim, 2 caras de terno gravado com o logo do Spotify, assim. Vocês estavam falando alguma coisa sobre nós? Olha... Eu tava falando sim. Olha para esse instrumento aqui que vai fazer um flash. Será que os homens de preto são todos empregados do senhor Spotify? Pode ser. Olha como vem a conspiração. Mas a gente pode criticar o Spotify aqui, não tem problema nenhum. Eles são de boa com isso, né? Criticando adequadamente, sem, né? Perder a linha. A gente só deu um feedback. É só um feedback. A outra parte a gente corta. Mas realmente é um comentário construtivo de feedback. Isso não tem problema nenhum, não vai acontecer nada com os episódios. O pessoal tá pensando, ai meu Deus, estão fazendo isso, vai derrubar tudo, não vou ter como ouvir, YouTube é bloqueado no meu trabalho. Não vai acontecer nada. A pior coisa que pode acontecer é a gente não ser convidado pro Spotify Podcast Academy. Mas o não a gente já tinha. Você poderia fazer todo o episódio de hoje com essa voz que você fez? Posso. Eu vou começar a trazer pra cá os personagens que eu faço com as pessoas que eu conheço. Eu acho que a gente deveria fazer um episódio todo com vozes alteradas, assim. A gente pode começar agora, se você quiser. Não! Fica uma espécie de... Na virada pra 1945, tá ok? Não faz isso não, companheiro. Não pode fazer isso, as pessoas vão começar a falar nos comentários aí, pô. Faz isso não. Tem que ver essa questão do paperclip aí. Vamos começar o episódio logo, companheiro Bolsonaro. Vamos. Já perdeu tudo, já. Era pra ser sério, né? Já não vai ser mais. O Xandão vai derrubar caçar todas as redes sociais. Não vai tirar em edição isso não, vou deixar aí pro Arza. Não tira não, deixa aí. Não, vai cair no nosso e-mail, a gente tem 48 horas pra explicar por que a gente tá imitando os caras aqui. Aí a gente foge pros Estados Unidos, eu pelo menos fujo pros Estados Unidos porque eu tenho passaporte italiano, que é Cornaccione. Foge pros Estados Unidos e é deportado de volta. Bate lá e já volta. Cara, seria... Velho, se eu tivesse que ir pros Estados Unidos agora fazer alguma coisa, é a melhor hora, velho. Porque assim, você compra passagem só de ida, sabe? Porque a volta é de graça. Isso. De graça. Um bom ponto. Leva a família toda pra ir pra Disney. Vamos todo mundo. Compra só passagem de ida, velho. Economia. Volta de avião da aeronáutica ainda. Olha que da hora. Ai, caramba. 10 minutos de borracha. Desse jeito que a gente gosta. Não, a retenção já era. Ouvinte já reclamando, falando, os caras não começam o episódio. Não, hoje a gente tá tirando pra falar borracha e vai ficar. Ai, bom,
Aproveitando já que a gente tá falando de Spotify, algo que a gente não fala há um bom tempo, né? Pra você que aguentou nosso papo aqui até agora. Lembre de avaliar o nosso podcast. Há um tempo atrás a gente deu esse lembrete pra vocês. Lembra? Tá? De avaliar o nosso podcast. Ajudou muito, viu, gente? Quem avaliou deu uma boa ajudada na audiência do podcast. A audiência do podcast vem aumentando nos últimos meses. Foi bem legal. Então a gente agradece todo mundo aí que avaliou e pede pra você de novo avaliar. Quem tá ouvindo pelo YouTube, curte, comenta, compartilha. Enfim, né? Todas aquele padrãozinho que a gente já conhece. Quero agradecer os nossos novos apoiadores da semana. A semana foi agitadíssima. O Bruno, o Daniel e o Edivar. Grande abraço para vocês, sejam bem-vindos ao nosso grupo de apoiadores. E esperamos que vocês curtam a estadia no nosso grupo, no nosso singelo grupo de apoiadores que vocês acabam de chegar. Beleza? Fiquem à vontade, curtam e interajam se quiser, fiquem quietinhos se quiser. E fica também o convite para você, ouvinte, fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E mais uma vez, obrigado ao nosso trio Parada Dura que chegou essa semana no nosso grupo de apoiadores do Contato Podcast. Fazer de novo um pedido para vocês. Tá rolando o Catarse do nosso amigo e apoiador Ramon, né, do Zing, o filho híbrido. Né, o link do Catarse HQ, dele, né? Tá na descrição para você poder apoiar. É uma HQ, né, que ele fez. É uma cara meio estilo Lobo, né, Guto? Você que manja da HQ, fala. O que você viu ali? Parece o Lobo, né? Um negócio meio assim. Ainda não tive a oportunidade de ler a história, mas tenho certeza que lerei. E tá bem legal, recomendo todo mundo participar. O Guto agora que lê tudo antes de todo mundo, essa ele não conseguiu ler. Bem feito. E aproveitando... Eu sei de coisa que nem IA sabe ainda. E aproveitando... Episódio passado, nós tivemos a participação aqui do nosso caro Leonardo Bussadori, trazendo o Livro dos Danados, né, de Charles Fort. Foi o nosso episódio sobre Charles Fort. E também é a estreia, né, da edição Cosmos, que é o nome da editora do Leonardo, que pode vir com muita coisa boa. Então, se você não conhece o trabalho dele, nós vamos de novo deixar o link aqui na descrição. Se você não ouviu o episódio passado, depois desse, vai lá, ouve, vocês não vão se arrepender, que é a história de uma persona muito conhecida no meio da ficção, mas não muito conhecida na contemporaneidade. Tá bom? E posso falar só mais uma coisa sobre esse livro? Pode. Além do conteúdo ser sensacional, a edição que o Léo faz é fenomenal, velho. Tipo... Não é uma edição, assim, preguiçosa pra lançar. Não, é pensado, todo detalhe, a arte é maravilhosa. O livro, além do conteúdo ser muito bom, o livro é bonito, sabe? Uhum. Vocês, pra quem não acompanha a gente em rede social, acompanhem também, porque a gente sempre vai começar a soltar o link desses livros da edição Cosmos, né? Porque é uma parceria, né, do Léo com a gente aí, então tá aí feito o convite para vocês a curtir a página dele, ficar atento nas produções dele, porque vem muita coisa boa por aí, inclusive uma dessas coisas muito boas que ele mencionou, ele contou no episódio passado, não vou falar aqui, né, então vai no episódio passado para você ouvir lá o que ele contou pra gente sobre as promessas que estão por vir na edição Cosmos. E antes de partir para a nossa pauta, meus caros, algo que aconteceu há quase 20 dias atrás e a gente não falou nos nossos episódios. A participação de vocês dois em um vídeo com o nosso caro Tom Vernon, meus caros, gastando o inglês de vocês. Como é que foi isso aí? Vou fazer o mesmo que eu fiz na gravação com o Tom. Eduardo, por favor. Popcorn. Não, brincadeira, não, chega. Meu Deus. Desculpa, não podia deixar, não podia. Não, aqui na gravação foi muito legal. O Tom é um amigo nosso lá da Inglaterra, ele participa do podcast UAP Files, um podcast muito grande de ufologia, e ele tem o programa dele no YouTube que chama Tom Vernon UAP. A gente já conversa com o Tom desde o meio do ano passado. E aí rolou essa participação do programa dele para falar sobre
ufologia brasileira, que a opinião do Tom é que assim, o mundo todo olha muito para Estados Unidos, ufologia americana, esses papos de denunciante. Tá vendo a gente aqui hoje fazer um episódio sobre a Operação Paperclip, né? Assunto americano. E tem uma ufologia muito grande no mundo todo, né? Então ele quer trazer um olhar para a ufologia de outros países. E aí a gente foi falar com ele, falar um pouco sobre a ufologia brasileira. Foi muito legal. A gente deu destaque ali a casos que para nós aqui são mais conhecidos, mas lá fora surpreendentemente não são. Então não se fala tanto, por exemplo, sobre a Noite Oficial dos OVNIs ou a Operação Prato. Houve, de certa forma, uma saturação de ufologia brasileira limitada ao caso Varginha, pelo aniversário do caso que se aproxima. Então existem algumas movimentações midiáticas lá fora sobre isso, e especialmente o filme do James Fox, né, que saiu no ano passado. Retrasado. No ano retrasado. 2023. E aí se falou bastante, final de 2023, e aí se falou bastante aí a respeito disso lá fora, mas aquele resto, entre aspas, né, do que existe na ufologia brasileira... A Operação Prato ainda é um pouco conhecida, porque teve ano passado, ano passado não, esse ano até, o livro do Elizondo, e aquela série do George Knapp no Netflix. E os dois falam sobre a Operação Prato. Então é o que basicamente eles sabem. O que basicamente eles conhecem. Caso Varginha, Operação Prato, e um ou outro sabe sobre a história do Vilas Boas, que já foi muito falado até pelo Valê. Fora isso, é tudo novo. Então, assim, a hora que a gente falou, o Eduardo deu uma verdadeira aula ali, né, no episódio, na gravação, explicando a operação, a Noite Oficial dos OVNIs, né? O tamanho que ela foi, tudo que envolveu. E você vê que a gente via pelos comentários, até veio gente de lá da Inglaterra, de fora, que estava acompanhando o episódio, veio conversar comigo depois, com a gente. E falou, caramba, eu não tinha ideia que aconteceu uma coisa dessa. Pois é, né? O Tom mesmo falava, cara, a gente fica falando muito de, tipo, o caso do Tic Tac, que foi uma frota ali acompanhada por outros aviões. Beleza, no Brasil isso aconteceu com 21 OVNIs em 11 estados, né? Então, eles ficaram bem chocados com as histórias que a gente contou. A única coisa, galera, aqui em inglês, obviamente, então... Tem legenda automática no vídeo, isso, hoje já tem legenda automática. Não sei, de repente dá até para tentar arriscar a dublagem automática, que algumas coisas já tem hoje. Mas dá uma olhada lá, tá? O link do vídeo vai estar na descrição do episódio também, tá? Então fica aí o convite para vocês, mas é o Contato Podcast estourando a bolha brasileira, né? E indo pra gringa, tá? Para vocês... Arregaçando a boca do balão. Arregaçando a boca do balão. É isso aí. Bom, vamos então ao que interessa. Que é isso, né? Acabou. Acabou, né? Chega. Mas já pode acabar? Mas pode acabar. Vocês acham que só eu não ia fazer uma imitação dessa porra? Não, jamais. Na virada para 1945, enquanto as forças aliadas avançavam sobre a Alemanha nazista, uma nova batalha silenciosa começava nos bastidores da história mundial. A corrida pela tecnologia científica e militar desenvolvida no coração do Reich. Os Estados Unidos, cientes do potencial estratégico desses conhecimentos, lançaram uma operação secreta que mudaria para sempre o rumo da ciência, na guerra e da ética americana. A Operação Paperclip. O objetivo era claro: capturar os melhores cérebros alemães antes que caíssem nas mãos de soviéticos. Mas havia um problema inquietante. Muitos desses cientistas eram responsáveis por crimes de guerra, trabalhos em campos de concentração e experimentos humanos brutais. Mesmo assim, eles foram levados aos Estados Unidos, oferecendo-lhes novas identidades, cidadania
e cargos importantes no governo e em universidades. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história complexa e sombria. Como surgiu a Operação Paperclip? Quem foram os homens envolvidos? Quais foram os custos morais e como essa decisão moldou o futuro da ciência americana, especialmente durante a corrida espacial e a Guerra Fria e o próprio mundo em que vivemos hoje. Vamos também explorar documentos desclassificados, depoimentos de sobreviventes, registros oficiais e conexões com outras operações secretas, como a Operação Ozoavikin, conduzida pelos soviéticos, e relacionar a Operação Paperclip com a ufologia, principalmente ao tema de engenharia reversa de OVNIs. Prepare-se para conhecer uma das páginas mais controversas da história moderna, a Operação Paperclip. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Vamos começar então, meus caros, pelo contexto histórico de tudo isso. O colapso da Alemanha nazista e o avanço aliado. Então tudo começa ali no outono de 1944, onde a Alemanha estava cercada. Já é quase finalzinho de Segunda Guerra Mundial. Os aliados avançavam pelo oeste e os soviéticos vinham pelo leste. Enquanto isso, dentro das fronteiras do Reich, uma máquina de guerra movida pela escravidão e terror funcionava a todo vapor. Ou seja, estava acontecendo ali todas as atrocidades da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra, né? As fábricas eram subterrâneas, prisioneiros judeus e dissidentes políticos montavam armas e foguetes sob condições desumanas. Eles eram escravizados não apenas para construir armamentos, mas também para servir como cobaias vivas em experimentos médicos grotescos. Fazendo aqui já um parênteses para vocês, uma referência de cultura pop, que é algo que a gente gosta de fazer bastante para vocês. Até acredito que vocês, meus amigos aí de bancada, já assistiram o Operação Overlord. Operação Overlord é um dos melhores filmes de terror da Segunda Guerra Mundial, assim. Eu tô para dizer que é um dos únicos filmes que tem, mas é um dos melhores filmes que retrata esses experimentos, esses supostos experimentos feitos na Segunda Guerra Mundial pelo Terceiro Reich, né? Uma coisa que pega muito é que, como é um filme de terror, então, obviamente, tem coisas ali que saem da realidade, né? Então, vai além ali da realidade, mas são testes feitos com humanos e acima de qualquer ética, de qualquer respeito ao ser humano. Então, é um filme muito bom, é um filme muito legal mesmo. Eu curto muito esse filme aí, porque o clima desse filme ele é muito pesado, né? Ele dá... Tem um documentário na Amazon Prime que chama Lobisomens do Terceiro Reich. Esse eu não conheço. Não, mas não é documentário, é filme mesmo. Mas é basicamente isso aí, ó. Os nazistas foram fazer um monte de experimento humano e acabaram criando os lobisomens. Então, lobisomens do Terceiro Reich. Maravilhoso. Tô sendo irônico. Pela sua risada, já deu pra ver que é aquele filme bom. Não, mas vale a pena ver. Se você tá parado na frente da sua TV agora e você não quer ficar escolhendo muita coisa pra ver, só fazer um barulho ali no fundo, põe esse filme. Você não vai prestar atenção, se prestar atenção vai ser pior. Então só deixa lá. E você entende do mesmo jeito, então não passou você entende do mesmo jeito. É lobisomem nazista. Pronto, precisa de coisa melhor? Bem isso aí. Mas e tem várias coisas dentro
dentro do Love and Death Robots, que eles usam bastante também dessa questão de testes, né, da Alemanha nazista. Inclusive tem um episódio da primeira temporada de Love and Death Robots que eu acho muito bom. Eu não me lembro o nome dele, mas é um batalhão russo que eles estão andando, né, no gelo e tal, e eles estão indo atrás justamente de uma coisa que os alemães usaram, só que aí é envolvendo ocultismo. Mas são mais algumas coisas, né, que a Alemanha nazista ela traz em cima dessa questão de ocultismo e tal. O Hellboy, o próprio Hellboy do Guillermo del Toro, o primeiro filme, ele vem com esse negócio de que a Alemanha nazista tinha os ocultistas ali. Então, assim, tem muito filme que retrata essa... Tem muito. Indiana Jones é basicamente isso. O próprio Indiana Jones, exatamente. Então, tem muito filme... A Hydra do Capitão América. Nossa, demais. São várias representações aí da cultura pop que trazem justamente essa questão dos testes que a Alemanha nazista acabou, né, fazendo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Todo aquele personagem clássico, principalmente da cultura pop dos anos 40, 50, a literatura pulp, assim, tal, do cientista louco, encaixava perfeitamente, né, na ideia do cientista nazista ali, entendeu? Então a própria cultura usou a realidade para se alimentar. Sim. O Caveira Vermelha, pô, ele é o líder nazista que foi usar o soro do super soldado e aí por conta da essência dele deu ruim, né? Então, referências disso aí a gente tem pra caramba no meio da cultura pop, né? Mas não foi apenas a produção industrial que chamou a atenção dos americanos. A Alemanha nazista também abrigava uma elite de cientistas cujo conhecimento iam além do imaginável à época, da medicina à física nuclear, da engenharia aeroespacial e armas químicas. Eu acho, meus caros, que é válido a gente, antes até de começar o papo, já trazer alguns nomes que os Estados Unidos foram atrás. O que vocês acham? Eu acho que o nosso caro Eduardo poderia inaugurar essa parte do programa, o Telecontato 2000 aí, do Telecontato 2000. Falando sobre o Werner, nosso amigo Werner. Nosso amigo Werner? Von Braun. Ah, sim. Achei que era o outro. Que outro Werner seria, cara? Não, mas enfim, não. O Werner, zagueiro do Bayern de Munique. Isso, sim, claro. Bom, o Werner von Braun é uma figura um tanto controversa, porque o sujeito era oficial da SS, certo? E aí depois ele foi um dos cabeças da NASA, como se nada tivesse acontecido. E a gente vai ver que ele foi uma espécie de garoto propaganda aí da Operação Paperclip. Ele esteve à frente do desenvolvimento da Vergeltungswaffe II, que é a V2, que foi o primeiro míssil balístico da história da humanidade. Inclusive a V2, quando foi após ali a Operação Paperclip, que o Von Braun, outros engenheiros e o próprio projeto, né, da V2 foram enviados para os Estados Unidos, eles adaptaram o V2 no foguete A4 e usaram ele para tirar a primeira fotografia da Terra do espaço. Então, muita coisa da propulsão de foguetes, não só do design do foguete em si, né, da aerodinâmica e tal, mas especialmente dos motores, foi desenvolvido pela equipe do Von Braun ali. Então, ele era major da SS, se não me engano, membro do Partido Nazista, claro. Foi o engenheiro-chefe do Saturno V, que foi o foguete que enviou as missões tripuladas do programa Apollo à Lua, e foi, como eu falei, né, um dos cabeças ali da NASA, junto com alguns outros cientistas nazistas da Operação Paperclip também, e depois trabalhou na indústria aeroespacial privada, foi para Fairchild Industries, eu acho,
especialmente voltada para a indústria aeronáutica. E, por fim, faleceu de cirrose no final dos anos 70, acho que ele faleceu em 77. E tem uma filmagem muito famosa, que se usa muito em documentário e tal, em que ele tá com o braço enfaixado e tem um apoio ali aquele gesso, né, que tem um apoio no torso e tal, um gesso até meio esquisito. Ele tinha sofrido um acidente dias antes, que o motorista dele perdeu o controle do carro e virou o carro lá e tal, ele se machucou, então ele aparece naquela filmagem desse jeito, comemora ali o lançamento da V2 com vários colegas. E existe uma informação também que é interessante, que é claro que, assim, já se sabe disso, mas é interessante a gente lembrar, esses foguetes, essas armas todas, aliás, não só a V2, mas eles eram fabricados usando força de trabalho escrava. Os campos de concentração não eram simplesmente para sistematizar o assassinato das pessoas, não. Você usava elas para trabalhar forçado antes de morrer também. Então, vários dos componentes aí foram fabricados por escravos do nazismo, e, salvo engano, a residência do Von Braun na época da V2 era muito próxima ao campo de concentração onde estavam os escravos que construíam essas e outras armas, tá? Salvo engano. Exato, era ao lado. E isso no livro da Annie Jacobsen, uma escritora e jornalista americana, ela lançou um livro sobre a Operação Paperclip recentemente. Aliás, já faz alguns anos já. E ela fala que realmente a casa dele era ao lado do local. Era muito próxima, né? E que seria muita ingenuidade dele, ingenuidade de qualquer pessoa, achar que ele não sabia, né? Ele trabalhava no lugar, ele ia lá, ele via as pessoas, né? Então... E era um campo de concentração. A diferença é que as pessoas estavam ali fazendo peça de foguete. E tem também o fato de que ele foi abraçado pelos Estados Unidos, né? Como se nada disso tivesse acontecido. Passou a ser um dos mocinhos agora. Não só foi abraçado pelos Estados Unidos, como foi abraçado pelo Walt Disney, né? Acho que literalmente. O Walt Disney era um cara muito entusiasmado com tudo que era de inovação. E nos anos 50 e 60, o grande retrato da inovação era a tecnologia espacial. Então ele fez alguns filmes, inclusive chegou a ganhar o Oscar com isso. Acho que o Oscar de efeitos especiais. Fizeram um filme com o Von Braun como apresentador, né, dos planos dele ali pro futuro da humanidade, do espaço. Fizeram acho que 2 filmes, um deles fala de um futuro um pouco mais distante, que já fala da colonização do sistema solar, fala de estações espaciais mais desenvolvidas, e o outro falava dos planos iniciais dele para as ações americanas na corrida espacial. Então ele mostra lá um projeto de um foguete reutilizável que ele tinha, que nunca saiu do papel. Falam da primeira estação espacial que seria construída. Ele explica o conceito de foguetes de múltiplos estágios, que já existia desde o começo do século XX, né? Foi criado pelo Konstantin Tsiolkovsky na virada do século. E nesse filme, acho que eu mencionei isso no episódio já, tem uma retratação da primeira viagem que astronautas da NASA fariam até a Lua. Eles não pousam na Lua. Seria ali o equivalente da Apollo 8, né, que eles fazem a circunnavegação da Lua e voltam para a Terra. Então eles passam por trás da Lua e voltam. E aí nesse filme a nave é muito diferente da nave Apollo, porque eles tinham ideias diferentes na época e tal. Mas eles passam pelo lado, o lado oculto, né, da Lua, no lado mais distante, e numa região específica em que eles vão passar está de noite, e aí eles lançam como se fosse um flare, uma carga gigantesca lá que entra em combustão no espaço, não explicam como, mas ok.
E aí aquele flare ilumina toda a superfície ali daquela região e existe uma cidade ali embaixo. Gostei já gostei. E aí os astronautas, eles se olham em silêncio, olham para aquilo de novo e seguem a viagem como se aquele momento do filme não tivesse acontecido. E aí até hoje existe um debate sobre o que exatamente o Von Braun e as outras cabeças ali por trás do filme, o próprio Walt Disney, queriam dizer com isso. Se é que queriam dizer alguma coisa, só não foi em algum momento, vamos fazer isso aqui, ia ser muito massa. Mas é que eles tinham 40 minutos pra fazer um monte de coisa massa ali e não fizeram. Os outros 40 minutos todos são justamente o Von Braun dando explicações técnicas da coisa e explicando como que um foguete funciona, porque é que tem aquela... inclusive tem no 2001, né, aquela a estação 5, que é aquela estação giratória, né? Por que ela tem que girar? Por causa da força aqui, não sei o que. E ele explica tudo. E é uma aula, assim. Inclusive tem conceitos de física ali que realmente, para usar em aula, eu utilizaria esse filme. Só não uso realmente porque daí teria que legendar, teria que dublar, enfim. Mas... Não quer ter trabalho, né? Não, jamais. Mas é que existe material mais adequado em português. Mas se tivesse uma versão dessas, hoje com IA dá para fazer... Mas assim, aquilo ali realmente uma aula, entendeu? O cara ele está dando uma palestra ali sobre os planos e tal, e aí tem aquilo no meio. Pô, então aquilo ali eu entendo que seja sério. Alguém está querendo dizer alguma coisa com aquilo. Mas tá aí, esse era outra... Fala aí. Não, esse era o Von Braun aí, o amigo em comum que eu e o Guto temos. Tem uma outra curiosidade do Von Braun, isso aqui é legal. Ele escreveu um romance, né? Chama Sim. Project Mars, A Technical Tale. Projeto Marte, um conto técnico. Ele escreveu esse livro entre 49 e 52 e eu vou ler aqui uma breve descrição do livro. O autor imagina a colonização de Marte e menciona que o líder do governo marciano tem o título de, abre aspas, Elon, usado não como nome próprio, mas como cargo político, semelhante a presidente. Elon. A obra mistura narrativa com detalhamentos técnicos sobre viagens espaciais e só foi publicada em 2006. E aí, né, chama muita atenção essa história do nome do cargo, Elon. Todo mundo pensa no Elon Musk também, que é aficionado por Marte. E tem a história de que o pai do Elon Musk teria dado esse nome para ele por causa desse livro, né? Isso aí já foi muito comentado. Curiosidadezinha maneira. Ele mesmo, a entrevista do pai do Elon Musk mesmo, ele reconhece que foi inspirado nesse livro. Curiosidade maneira. Ainda aproveitando, né, a gente já trazendo para vocês outros nomes que foram buscados, né, no meio dessa galera. Então, vocês tiveram aí praticamente um spin-off no meio do episódio sobre o Von Braun, né? Quem foi o Von Braun? A gente já citou tanto ele em outros episódios, né? Então fica aí já um conto, né, bem explicado, bem salientado sobre quem era o Von Braun. E outros nomes também foram citados, foram buscados naquela época. Então tem o Kurt Doibus, acho que seria assim a pronúncia dele em alemão, talvez. Ele que era lá, né, ele era engenheiro e cientista de foguetes e membro da SS. No pós-guerra ele foi diretor do Kennedy Space Center, né, e a importância dele foi ser responsável pelo lançamento do primeiro foguete Saturn V, que levou o homem à Lua, né? Sua ascensão ao topo da NASA mostra como ex-nazistas foram colocados em cargos de liderança estratégica nos Estados Unidos. Isso eu acho muito louco, né? Os Estados Unidos... Ele foi o primeiro diretor. Isso é muito louco, cara. Você ter, tipo, os Estados Unidos pegou nazista, né? O cara, vamos dizer assim, o tipo de pessoa que eles mais estavam detestando naquele momento, pegou os caras e falou, vocês vão trabalhar pra gente, e não colocou eles de corrente no pé e
bola de ferro no pé, com uma arma apontada na cabeça. Não, colocou os caras em liderança, sabe? Esses caras, velho, uma coisa importante dizer, assim, foram cerca de 1.600 cientistas, técnicos, nazistas. E quando eu falo nazistas é porque eram filiados ao partido nazista. Né? Foram para os Estados Unidos, 1.600. Esses caras não foram lá para ganhar uma oportunidade de nova vida. Assim, vou chegar lá e vou reconstruir minha vida agora, eu quero, sabe, ser carteiro, viver uma vida quieta, pacata, como entregador de jornal, entregador de leite, não. Esses caras foram para lá para trabalhar para o governo. Eram caras que acabavam tendo uma dívida com o governo americano. Se esses caras saíssem da linha, eles tinham muito a perder, né? Eles tinham muito a perder. Então, eram, além de serem pessoas muito capacitadas, né? A tecnologia alemã quase conquistou o mundo 2 vezes, em menos de 30 anos. Então, assim, você vai trabalhar para mim e você não pode falar nada. Você vai trabalhar para mim e você vai gostar. Sabe? E até a gente vai entrar nisso ao longo do episódio, né? Mas um dos grandes objetivos da Operação Paperclip era pegar esses cérebros nazistas para trabalhar para eles, mas também para evitar que eles caíssem nas mãos dos soviéticos. Porque aquela operação que os soviéticos fizeram, eu não vou me atrever a falar o nome dela aqui agora, é impronunciável, mas ao mesmo tempo que os americanos fizeram a Paperclip, a União Soviética fez uma operação delas para pegar esses nazistas. Por isso que era uma corrida. E eles pegaram 2.000. Dizem que entre 2.000 a 6.000 cientistas e técnicos nazistas foram levados para a União Soviética e outros 1.600 para os Estados Unidos. Eu sei que isso não está na pauta, mas colocando vocês aí meio que na calça, na surpresa, mas agora eu tô fazendo o papel do ouvinte. Tem algum nome desses que vocês saberiam citar, tipo, que foi pra Rússia, né, pra União Soviética na época, né, e acabou se destacando, tipo Von Braun? Eu não conheço, na pesquisa que eu fiz, até porque essa pesquisa foi voltada mais para Paperclip, então eu não encontrei nomes de cientistas nazistas que devam ter ido para a União Soviética. Eu imagino que essa informação já deve ter disponível, principalmente depois da queda da União Soviética, muita coisa veio à tona, muita coisa foi publicada, até documentos sobre OVNIs e tal. Então acho que esses nomes já devem ter se tornado públicos. Se o Eduardo conhece, eu não conheço. Essa operação que vocês citaram no começo, Osoavikin, né, que foram levados aí 2.000, né, cientistas alemães, né, cientistas, engenheiros, e as famílias, né. É interessante o seguinte, enquanto os Estados Unidos com a Paperclip, embora os aspectos da operação em si fossem secretos, muitos desses cientistas eram usados, como eu falei, o Von Braun era o garoto propaganda do programa espacial americano. Aliás, tem um filme, acho que da Força Aérea, porque a Força Aérea produzia vários filmes informativos sobre as tecnologias que eles estavam desenvolvendo, até como uma espécie de uma forma do governo prestar contas à população e tal. O Von Braun é apresentado como chefe do programa de mísseis do Exército ainda, né? Eles falam que esse aqui é o Dr. Werner Von Braun, ele é o chefe do laboratório de mísseis do Exército, lá no Alabama, e ele trabalhou no desenvolvimento de mísseis na Alemanha. E aí abre pro Von Braun falar. E tipo, ele era nazista. Foi isso que o narrador falou, sem falar que ele era nazista, né? E, tipo, isso fica no ar ali 2 segundos e o Von Braun começa a falar. Mas isso deixava de ser um problema. Na União Soviética era o contrário. Os caras eram escondidos, eles recebiam nomes
muitos deles recebiam nomes falsos, né? Nomes novos, nos Estados Unidos novos. também alguns receberam nomes novos. Né? Alguns receberam, mas assim, se a gente pensar no equivalente do Von Braun na União Soviética, que era o... Me fugiu o nome. É que também, cara, acho que era muito mais difícil pro cidadão russo aceitar. Porque pros Estados Unidos, a guerra não estava acontecendo na terra dele, né? Não tinha nazista matando gente lá nos Estados Unidos. Agora na Rússia o negócio foi diferente, né? Na Rússia morreram dezenas de milhões de pessoas e até hoje a Segunda Guerra é chamada de Grande Guerra Patriótica. Então inclusive tem o desfile lá Inclusive acho que o Lula foi nesse desfile que tem em Moscou todo ano, recente, que é o dia da vitória, né? Sim, foi recente. Sobre os nazistas. Cara, eu acho que seria, assim, muito difícil pro cidadão russo aceitar isso, tanto, assim, ficar com raiva do cara, do cientista, mas também do governo, né? Tipo, pô, os caras quase acabaram com a gente, vocês estão botando esses caras aqui, a rivalidade, o ódio ali era muito maior, eu acho. E o equivalente do Von Braun no programa espacial soviético era o Sergei Korolev. Esse cara vivia escondido. Tem uma filmagem do lançamento do Gagarin, que ele aparece até falando no rádio e tal, mas esse cara vivia escondido. Ele tinha um nome falso, ele raramente saía na rua, era vigiado constantemente e era protegido porque o cara era muito importante, não podia acontecer nada com ele. Muita gente dentro das próprias Forças Armadas que trabalhava no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial não sabia onde ele estava, mesmo no comando ali. Agora, especificamente sobre essa operação que os soviéticos fizeram, a gente pode citar, por exemplo, para engenharia aeroespacial. O Helmut Gottrup, que trabalhou com o Von Braun, inclusive, foi uma espécie de subordinado dele durante o desenvolvimento da V2, e aí na União Soviética ele trabalhou no desenvolvimento de mísseis balísticos. O míssil balístico nada mais é do que um foguete. A única diferença do foguete do lançador espacial é que ele continua viajando numa vetorização diferente, ele não cai de volta, ele entra em órbita. O Gustav Hertz também, físico, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel no começo dos anos 30. Ele tinha origens judaicas, né, parte da família dele, e aí foi perseguido pelos nazistas, mas ainda assim ele trabalhou com projetos do Terceiro Reich, e ele foi mais tarde trabalhar no programa nuclear soviético. Não sei se diretamente, mas pelo menos algumas das contribuições dele foram usadas para fazer armas nucleares na União Soviética. E um outro físico é o Manfred von Ardenne, que era um pesquisador proeminente, que tinha apoio financeiro dos nazistas e tal, e na União Soviética ele também trabalhou com física nuclear, não diretamente na bomba atômica, mas trabalhou em tecnologias ciência e tecnologias que foram peça-chave. Aliás, vários cientistas, vários físicos nazistas que foram capturados aí pela União Soviética acabaram contribuindo direta ou indiretamente para o programa nuclear soviético. No filme Oppenheimer, eles deixam muito claro como o Projeto Manhattan ele era uma corrida, porque o governo estava ali construindo uma cidade e um laboratório super avançado no meio do deserto e injetando dinheiro infinito ali para os caras trabalharem, desenvolverem coisas literalmente no limite do conhecimento humano. Parece que teve mais de 60 mil pessoas envolvidas no Projeto Manhattan no país inteiro, né? E aí, e tudo compartimentalizado, gente ali dentro não sabe muito bem para que serve aquilo, e tem outros 3 grandes projetos espalhados pelo país e não sei o quê, e eles sabendo que na Alemanha, enquanto a coisa, a Segunda Guerra, ela se desenrola, na Alemanha está sendo feito o mesmo. E, criar uma bomba atômica será uma coisa muito perigosa,
mas ela será criada, então que sejamos nós. Essa é uma das justificativas ali que se apresenta. É claro que o filme faz toda uma argumentação ali, mas esse é um dos argumentos que se apresenta. Então eles sabem que os grandes físicos alemães que não tinham conseguido sair ainda, eles estavam trabalhando nesse projeto. E depois eles foram trabalhar indiretamente no projeto nuclear soviético. Então eu acho que para os soviéticos, o que esses cientistas do Paperclip representaram nos Estados Unidos para tecnologia aeroespacial, por exemplo, para os soviéticos pode ter sido para o programa nuclear. Que é justamente ali o contrário, né? Os Estados Unidos fizeram a bomba nuclear primeiro e ficaram atrás no início da corrida espacial. Eles tiveram tudo que os soviéticos faziam, eles conseguiam fazer primeiro do que os Estados Unidos. Lançaram... Sim, justamente. Então o soviético fez a bomba nuclear depois, mas na corrida espacial ele estava mais adiantado. Então ele lançou o primeiro satélite primeiro, lançou o primeiro animal primeiro, que também é controverso, que foi outra experiência macabra dos soviéticos. Dá para dizer que apesar da Alemanha ter perdido a guerra, nesses dois aspectos, programa espacial e programa nuclear, ela estava mais avançada do que os Estados Unidos e Rússia ou não? Porque os dois países rivais, eles precisaram de cientistas alemães para dar um boost nos programas que eles estavam com mais dificuldade. Dá para dizer que a Alemanha estava na frente deles, apesar de ter perdido a guerra? Aí eu acho que é uma coisa mais subjetiva, mas assim, a Alemanha teve todo um impacto realmente com a Segunda Guerra Mundial, né? Teve uma hora que era praticamente... a Alemanha e seus territórios conquistados ali com o nazismo contra quase todo o resto dos participantes da Segunda Guerra, à exceção do Japão, talvez. Mas eles tinham desenvolvido bastante coisa. Se acontecesse alguma coisa, vê se você já ouviu essa ideia em algum lugar. Se, por exemplo, os alemães tivessem desenvolvido a bomba atômica primeiro, se eles tivessem conseguido desenvolver a bomba atômica antes do fim da Segunda Guerra e tivessem atacado os Estados Unidos e os soviéticos com essa bomba atômica, eles teriam dominado a maior parte, eles teriam vencido, certo? E aí poderia acontecer, por exemplo, um acordo com o Japão para que os nazistas e os japoneses, que também eram muito fortes ali na região do Pacífico, dividissem o mundo, né? Os territórios que eles conquistaram no resto do mundo. Você já ouviu essa história em algum lugar? Pois é, né? Lembra o Homem do Castelo Alto? Philip K. Dick? É isso, assim, foi porque os caras realmente não aguentaram a guerra. Mas em termos de desenvolvimento tecnológico, era absurdo. Porque o V2, esse míssil, esse foguete V2... Eu chamo ele de quê? De foguete ou de míssil? O V2. Tá. O V2, assim, uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? Que a impressão que eu tinha é que a Alemanha estava desenvolvendo o V2 e não chegou a usar ele na guerra. Mas não. Londres, por exemplo, foi bombardeada, né? Pelo V2. Várias vezes. Uhum. Várias vezes. E isso é muito louco de pensar, cara, porque assim, toda essa treta que a gente fica meio preocupado com o que tá rolando no mundo, são países ameaçando fazer isso um com o outro. E isso aconteceu. A Alemanha soltava um foguete lá da Alemanha e caía em Londres, em 1945. Os alemães desenvolveram o míssil de cruzeiro, que era V1. Era uma carga explosiva, né? Que era impulsionada por um... Pensa num drone, vai. É um aviãozinho, né? Tem a fuselagem, as asas, só que a fuselagem, a carga dele carrega uma bomba e ele tem um motor que ele tinha um contador de giros. Como não tinham como saber exatamente a localização dele, ele só se mantinha no rumo programado ali com uma bússola, se não me engano. E aí ele tinha um contador de giros do motor para saber há quanto tempo ele está funcionando. E aí ele caía
conforme o tempo de voo, né, com a velocidade estimada, ele caía no local que eles queriam. A precisão, assim, era ruim, mas já existia isso. Então eles inventaram não só o míssil balístico, mas o míssil de cruzeiro também. Eu acho que tem... Tem um jogo, cara, que tem a V1. Você pode né, igual quando você chama um ataque aéreo num jogo de guerra moderna, você pode chamar um ataque de V1. Entendeu? Tem um... Mario Kart. Deve ser. Eu acho que é o... Acho que é o último Sonic. Mas enfim, tem um... Você pode fazer isso. Acho que foi o Battlefield, cara, que tem a V1 lá. Mas é um míssil de cruzeiro, basicamente. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Bom, depois, né, uma pergunta só que eu fiz, os caras criaram um outro conteúdo aí, né, mas que calha junto da história. Então, além, né, da Operação Paperclip, já foi colocado aí também a operação que foi realizada na Rússia, para vocês terem esse background. Então, o Du citou alguns nomes, né, que foram para a Rússia, e além do Von Braun, do Kurt Döbeln, nós tivemos ainda o Siegfried Niemer, que nos Estados Unidos, depois que ele foi para os Estados Unidos, ele foi envolvido nos aviões a jato, né, na Guerra Fria. Otto Ambrus, que nos Estados Unidos, depois, né, que ele foi levado para os Estados Unidos, ele atuou como consultor de indústria química, né, e ainda tem toda a questão dele de interesse geopolítico, interesse industrial e geopolítico de arma química, né, como um todo, né, toda a questão química também. O Reinhard Gehlen, que é um dos maiores exemplos de cooperação direta entre nazistas e a CIA, né, ou seja, a gente começa a ter os nomes que se envolveram da CIA, né, e vale a gente lembrar que a Operação Paperclip, ela tem total ligação direta com CIA, MK Ultra e todos os outros programas que a gente já trouxe aqui para vocês, tá? Kurt Blome, que ele também tinha ligação com a CIA, ele foi envolvido diretamente no MK Ultra, né? Ele era médico, né? Então tem total envolvimento aí junto dele com questão de arma biológica, controle mental. O Walter Schreiber, que também envolvia a questão ele representava a tolerância com crime em nome do valor científico. Então vamos dizer assim, se eu não me engano, o Walter Schreiber era o açougueiro. Era aquele cara que... Ele realizou experimentos humanos, né? Ele era médico do exército. Ele realizou... Era junto com o Joseph Mengele, que veio do Brasil. Isso. Eu lembro que o Walter Schreiber, ele já foi citado, não em episódio nosso. Eu lembrei do nome dele, eu acho que justamente em matérias com o do Mengele. O Schreiber, ele era o cara que... Vamos dizer assim, eu acho que muita gente queria ter tido a oportunidade de fazer o mesmo que ele fazia, fazer com ele, né? É aquele cara que... Hubertus Strughold, que trabalhou na Força Aérea dos Estados Unidos, né? A imagem dele só foi desmanchada décadas depois, né? Então, tipo, ele é um cara que ficou escondido, né, no meio de toda essa história. Otto von Boswing, que viveu nos Estados Unidos sob proteção da CIA por décadas até ser desmascarado em 1980. Então, como o Guto disse, vários deles também ficaram escondidos nos Estados Unidos, né? Poucos foram revelados ali como troféu, tipo Von Braun, era um troféu dos Estados Unidos, né? E vários outros, mais de 1.600 cientistas aí que a gente acaba tendo. Com as famílias. Com as famílias e tal, então foram bem escondidos mesmo. E o Arthur Rudolph,
que teve que renunciar à cidadania americana e deixar o país em 1984. Ele também foi envolvido na engenharia do Saturn V. Então, assim, são vários nomes, então a gente citou aqui só 10 nomes para vocês terem uma ideia desse background aí de nomes do que os Estados Unidos foi lá no meio da guerra atrás de toda essa galera, né? Mas num total... Esses que a gente citou, todos eles eram membros do Partido Nazista, membros da SS, se envolveram em fabricação de arma química, campo de concentração, o próprio projeto da solução final, o desenvolvimento do Zyklon B, que foi o gás utilizado nas câmaras de gás em campo de concentração. Era essa galera. Esse era o nível da galera. Todo rolê errado. A gente falou lá do fato de que a V2 era produzida usando trabalho escravo, né? Várias armas nazistas eram produzidas assim. O Arthur Rudolph, que foi o último aí que o Vini citou, ele era o diretor de produção da V2. Né? Então ele comandava as linhas de produção de componentes da V2 que eram feitas pelos escravos do nazismo. Bom, e para vocês entenderem, né, a questão também do nome Paperclip, né? Por quê? Porque os oficiais colocavam um clipe de papel nas pastas dos cientistas considerados elegíveis, né, dos que vieram para os Estados Unidos. Então, a operação Paperclip é bem clara, né? O pessoal tinha lá um dossiê com o nome de todo mundo e colocava ali os clipes de papel marcando qual eram os cientistas que tinham que ser caçados no meio da Alemanha para serem recrutados, né, pelos Estados Unidos. Né? No meio de tudo isso teve várias outras operações, Operação Overcast, Operação Alsos, tudo isso envolvendo aí nos meios dos Estados Unidos. Tá? E, como o Guto já citou, o livro da Anne Jacobsen, uma fala dela, né, sobre o que foi esse programa. Então, abre aspas. O programa não foi sobre ciência ou tecnologia no começo, mas sim sobre impedir a qualquer custo que todo esse conhecimento fosse parar no outro lado da cortina de ferro. Fecha aspas. Então, como a Anne Jacobsen citou, né, qual é o livro, Guto, que ela citou isso? Paperclip. O próprio livro Paperclip. Será que esse livro tem na Amazon pra gente poder ter pra gente, então? Em português provavelmente não, mas tem. Então estará no link para quem tiver a curiosidade. Beleza? Então fica aí, gente. Mais ou menos essa é a ideia inicial. Uma hora pra gente explicar pra vocês o início e a importância dessa operação. Bom, então as origens da Operação Paperclip. Como é que foi isso? Né? Então, dos laboratórios nazistas até os Estados Unidos. Como a gente já falou, né, a operação teve as suas raízes criadas ali em 1945, né, no alto comando dos Estados Unidos, na Operação Overcast. Parece até interessante, né? Tem aquela operação, o filme, né, que a gente citou, Operação Overlord. Eu não sei se não seria aí uma... pode ser uma referência. Uma referência, né? Porque o filme é exatamente isso. Eles vão até um laboratório para justamente... na verdade, no filme eles vão destruir, acho que uma torre de rádio que é para garantir a invasão da Normandia. E... Aí eles encontram os cientistas. Aí eles encontram lá os cientistas fazendo a operação com o Alcatrão que tinha na cidade lá e tal. É que Operação Overlord era o codinome da invasão anfíbia na Normandia, entendeu? Isso, exatamente. O dia D. Se chamava Operação Overlord. Exatamente, você tem razão, Operação então, Overcast é um bom nome para um jogo ou uma banda. Ou até um podcast, né? Overcast. Overcast. Já deve ter. Com certeza tem. Com certeza tem. Então, assim, o documento fundamental para essa operação foi a lista Ozenberg. Então começa por aí toda essa a lista para buscar a galera, né? Ela foi uma relação compilada por Werner Ozenberg, chefe da divisão de pesquisa e defesa da Alemanha nazista. Então foi um documento, uma compilação por um próprio alemão. Então os Estados Unidos foi lá, achou um alemão e falou assim, cara,
é o seguinte, fala pra nós aí o nome de uns caboclos da hora pra gente caçar lá na Alemanha pra nós aí. Não, beleza? Não foi mais ou menos assim. Não foi? Não, então peraí. Peraí. Esse documento foi encontrado por acaso por um técnico polonês. Tá, beleza. Tá bom. Entendeu? A questão é o seguinte: um técnico polonês foi dar um barro e aí ele encontrou um papel. E tava o E nome esse da galera papel lá. era a lista de cientistas alemães que o Werner Rosenberg, alguém deve ter mandado. Ele era um chefe de divisão de pesquisa da defesa da Alemanha nazista. Alguém deve ter falado, faz uma lista com os nomes de todos os cientistas que a gente tem. Essa lista estava com esse cara deve ter ido no banheiro, sei lá como esse papel foi parar nesse banheiro. Mas um técnico polonês achou. Ele foi dar aquela limpada. Eita, o que é isso aqui? Werner von Braun. Cara, que ponto chegamos, velho. Que situação. Porque assim, sei lá. Sei lá. Foi assim que aconteceu, gente. Sabe o que me lembra? Aí eu vou invocar o Don Guto Cornaccione daquela cena do Poderoso Chefão, que o Michael vai no banheiro, né, da cena do restaurante, que o Michael vai no banheiro pegar a arma lá na caixa d'água lá da descarga. Imagina, mas, assim, aí o Michael ergue a mão, em vez de pegar a arma, tá a lista. Tá a lista. Mas assim, pode ter sido uma transferência de inteligência, entendeu? Só que esse cara interceptou de algum jeito. Sim. Né? Pode ser. Um acaso, né? Não deixa de ser um acaso. Cara, acaba sendo um puta golpe de sorte dos Estados Unidos, né, velho? Se foi desse jeito mesmo, é um golpe de sorte. Eu não acredito que tenha sido dessa maneira. Pra algo tão grande, sei lá. Mas, cara, assim, se esse documento... Toneladas e toneladas de documentos que circulavam de um lado pro outro naquela época. Por uma folha ter sido perdida, não é tão impossível. Era um rascunho. Um rascunho aqui. Pode ser. O que eu faço? Limpa a bunda, toma. Pode ser. Então, assim, no meio desse papel, né, de banheiro, tava o nome de geral. De toda essa galera que a gente já citou aí. E aí, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos começou a criar centro de detenção para interrogatório científico, né, como o Castelo de Krasenberg, que foi perto de Frankfurt, né, onde esses cientistas eram reunidos, né. Muitos deles foram levados ao sul da Alemanha, onde trabalhavam em fábrica subterrânea de Mittelwerk, em Nordhausen, supervisionada por prisioneiros do campo de concentração. Olha que louco, né? Pegaram uma galera do campo de concentração e colocaram pra ficar de guarda dessa galera, né? Foi uma loucura bem doida. E agora me deu um estalo aqui, conforme eu tô falando aqui, eu lembrei de uma, mas acho que não tem relação. O Philip Corso, ele tinha envolvimento com prisioneiros coreanos, né? Não era... O trabalho dele foi recuperar prisioneiros norte-americanos na Guerra da Coreia, né? Depois da Segunda Guerra. Mas durante a Operação Paperclip, o Philip Corso, ele era meio que o governador da Itália. Né? Ele era um agente de inteligência do exército. Depois que os nazistas foram expulsos da Itália, os Estados Unidos, os aliados, ocuparam ali. E até haver uma transição para um governo italiano, tal, para acalmar as coisas, foram os aliados que conduziram, que administraram a Itália por um período. E quem era o responsável por isso era o Philip Corso. Uhum. E apesar de tudo, os Estados Unidos chegou lá no final da guerra, começou a avaliar todos os lugares, encontrou tudo zoado, né? Encontrou corpo, encontrou experiência, encontrou tudo quanto é atrocidade, mas ainda assim os Estados Unidos pegou e falou, não, vamos levar eles pra gente porque eles são melhores vivos do que mortos, né? Não diria nem melhores, mais valiosos, né? Valem mais vivos do que mortos, né? Seria
esse o termo correto, né? E chega, né, nessa ponto da história que a gente já contou para vocês. Então, como que funcionava essa captura aí deles, né, e da captura deles até o silêncio? Então, a operação, ela era extremamente sigilosa, então não foi uma operação que anunciou para todos os cantos, né? Só citar uma coisa. A CIA não existia nessa época ainda. Ah, verdade. A CIA foi fundada em 1947. Verdade. Poucos meses depois do caso Roswell. Verdade. Nessa época, o que existia era a OSS, que era Escritório de Operações Especiais, alguma coisa assim. Uhum. Era a agência de inteligência do Exército, né? E foi essa agência que organizou a Operação Paperclip. Sim. Provavelmente a CIA deve ter sido a CIA é uma continuação dela, né? Só que ela se desligou do Exército, virou uma agência tecnicamente civil. Não, e outra, a gente já trouxe aqui que muitos desses nazistas tinham ligação direta com a Operação Paperclip. Talvez a CIA foi criada justamente para poder colocar esses caras num outro órgão que não fosse muito do conhecimento das pessoas, que nem a OSS já era mais conhecida. Então talvez vamos criar um outro órgão aqui, colocar esses caras lá dentro, e aí o pessoal não vai saber direito o que eles estão fazendo. Até assim, você cria uma outra agência, é outra agência, nós não somos mais não tem, OSS, isso não tem nada a ver. Nós não fizemos isso e nem vamos fazer. É outra história. Exato. Os cientistas eram reunidos no castelo de Frankfurt, a antiga sede da Luftwaffe, onde eram interrogados e preparados para mudança, tá? E aí, os cientistas eles eram reunidos no castelo de Frankfurt, na antiga sede da Luftwaffe, onde eles eram interrogados e preparados para a mudança. Eles eram instruídos sobre como responder as perguntas sobre a sua participação no regime nazista. Muitos receberam falsos currículos acadêmicos e históricos limpos. Além disso, a propaganda americana ajudava a criar uma imagem pública de cientistas bons. Ou seja, como a gente já disse, alguns eram troféus, né, dos Estados Unidos, e aí eles eram apresentados como o Von Braun. Outros foram escondidos embaixo dos tapetes e depois até sumiram dali, né? Essa narrativa de colocar eles como cientistas bons ajudava a justificar publicamente a presença de tantos alemães e em instituições estratégicas nos Estados Unidos. A gente já falou muito aqui, uma coisa que nas organizações americanas, tipo da CIA, dentro da CIA tinha um outro órgão. E dentro desse órgão tinha outro órgão. E nenhum sabia o que o outro estava fazendo. Então a CIA ela era a cabeça, mas dentro da CIA tinha um iceberg da CIA. E aí a própria CIA é mais um. A CIA não sabe o que a Força Aérea tem, a Força Aérea não sabe o que a Marinha, a NSA. Então imagina o tanto desses cientistas que foram espalhados em vários desses lugares e ninguém sabia o que eles estavam fazendo. Cara, e assim, trazendo pra ufologia o assunto, velho, se você vai ter um programa de engenharia reversa de OVNIs, ou de investigação de OVNIs, você não precisa ter abatido um e tal, um blue book da vida, assim, né? E esse programa é um programa secreto. Ou seja, o que se descobre lá não pode vazar, ninguém pode saber. Não seria bom você pegar um baita de um cientista, né, que você sabe que o cara é muito bom, você já viu o trabalho dele, e além dele ser muito bom, ele é um cara que ele tá na tua mão, né? Tipo, ele tem que te obedecer, ele não tem escolha. Ou ele trabalha pra você, ou ele é um criminoso de guerra. E você colocar esse cara pra trabalhar ali, porque, olha, todo mundo pode vazar aqui, mas você não pode falar nada. Uhum. Pra você vai ser pior. Seria interessante, né? E ainda puxando da questão da ufologia, Du, você tem um episódio sobre o Die Glocke, né? No podcast X.
É o 6º episódio do podcast X. Die Glocke é o sino nazista, né, que seria um artefato que os nazistas construíram para fazer alguma coisa que diferentes versões contam, mas todas essas histórias todas essas versões são misteriosas, envolvem substâncias misteriosas, experiências até macabras com pessoas, enfim. Esse objeto ele seria uma das grandes armas que os nazistas estavam desenvolvendo, como a V2 ou outros dispositivos tecnológicos, o Messerschmitt 262, que foi o primeiro avião a jato, enfim. E eles teriam feito tudo isso em segredo até que um jornalista polonês conseguiu acesso a isso. Foi no banheiro? Mais um que foi no banheiro? Não, mas ele tinha contato com um cara da inteligência polonesa que, segundo esse jornalista, um dia deixou ele ver aqueles arquivos que a inteligência polonesa, arquivos nazistas que a inteligência polonesa tinha guardado, deixou ele ver na casa dele, provavelmente não era a casa dele, mas enfim, deixou o cara ver. Ele não pôde transcrever nada, não pôde tirar foto de nada, não pôde desenhar nada, só isso. Então tudo que a gente sabe é o que o Igor Witkowski, que é o nome desse jornalista, lembra de cabeça do que ele viu desses documentos e o que inventaram depois, né? Porque a história foi aumentando. Mas é uma máquina que tem entre 2,70 m e 3 metros, com a forma de sino, feita de um metal pesado, e dentro dela existe uma substância misteriosa que é o Cerium 525. Essa máquina ela seria capaz de levitar quando era acionada, seja por energia em ponto zero, efeito antigravitacional ou qualquer outra expressão semi-científica que você não seja capaz de explicar, né? E ela seria capaz de manipular o tempo e o espaço. E aí ela teria campos magnéticos intensos que seriam capazes de distorcer o espaço a ponto de produzir uma região perto dela onde as pessoas viam imagens de outra época. Como isso faz sentido, eu não sei, mas é isso que os relatos dizem. Inclusive, os rumores dizem que as pessoas que se aproximavam demais tinham efeitos de como se fosse um envelhecimento acelerado, ou então morte muito rápida, assim, em poucos minutos, por exposição a algo que eles não sabiam o que era. Escravos que eram usados para trabalhar nesse sino, né, como era chamado, tinham isso como o último trabalho, muitas vezes, e os corpos desses escravos e também de alguns animais que eram encontrados próximos se decompunham numa espécie de gosma preta, que era um processo de decomposição que eles não conseguiam entender, né? O que se diz, e aí tem acho que 2 ou 3 livros já que falam muito a respeito disso, é que a SS tinha, né, uma sociedade secreta dentro da SS, que era muito ligada a questões esotéricas e ocultismo e tal, e em uma espécie de sessão mediúnica, uma entidade extraterrestre de alguma estrela popularmente conhecida, mas tipo Antares, Arcturus, que são nomes mais simples que as pessoas geralmente conhecem, uma entidade dessa estrela teria dado aos membros dessa sessão mediúnica os conhecimentos necessários para construir essa máquina. E aí eles construíram, né? E aí existe muito a figura do Hans Kammler, que era o general da SS, que era responsável pela supervisão desses projetos secretos, né, de armas avançadas. Então, ele desapareceu depois do final da guerra, junto com os planos do Die Glocke. Então,
É claro que a máquina desapareceu, os documentos desapareceram, a não ser aqueles que o Igor Witkowski viu. O cara que era responsável pela segurança disso desapareceu. Todo mundo que trabalhou com isso desapareceu ou morreu. Segundo uma versão também, o pessoal que tinha trabalhado com isso foi fuzilado antes da guerra para perpetuar, antes do fim da guerra, perdão, para perpetuar o segredo. E teria acontecido a captura desse material todo, tanto da máquina quanto dos documentos, talvez do próprio Hans Kammler, por um dos lados, pelos soviéticos ou pelos americanos. Essas teorias de conspiração, geralmente, pelo menos aqui no Ocidente, favorecem os americanos nessa hora. Né? Isso é um selo Salyut 6, essa história, né? Selo Salyut 6 sem a confirmação do Kremlin. Né? E, enfim, lá no episódio 6 tem quase 1 hora aí dessa história toda em Episódio 6 do Podcast X. Podcast X, claro. Isso. Lá no Podcast X tem quase 1 hora aí dessa história toda, mas assim, a fonte primária é essa. Esse jornalista polonês diz que ele teve essa reunião com esse agente de inteligência anônimo, que mostrou a ele os documentos que descrevem esse dispositivo e o histórico ali do desenvolvimento dele, e só. E ele escreveu de cabeça o que ele lembrava do que ele viu. Mas isso é o que mais tem na ufologia também. Tem muito cara, principalmente americano, assim, sabe? Que o cara foi militar, aí ele faz uma carreira dando palestra dizendo que coisas que ele viu. Né? Uhum. Pô, vamos aí. David Grush, por exemplo. Tudo bem, ele prestou depoimentos, ele diz que entregou documentos e tal, mas assim, publicamente ele só fala o que ele viu, ou que ele ficou sabendo. Mas assim, é que, pô... É que nesse caso aí, o que eu tô querendo dizer é que isso aí é muito comum, né? Sim. Mas é que aqui, assim, o cara poderia ter... existem elementos que são verificáveis aí, entendeu? Mas quando você verifica, a história não bate. Isso que eu quero dizer, assim, a gente só lembra disso, né? Então, assim, o cara, primeiro, ele pode ter cometido enganos. A maior parte da informação, como era uma questão de memória, com certeza ele não guardou. Então, também é uma questão subjetiva do que ele achou interessante olhar por mais tempo, ali, que era um tempo limitado que ele tinha para ver aqueles documentos. E, claro, ele pode ter inventado alguma coisa, se não a história toda. Né? Claro. E aí você tem, quando você desce no iceberg de Glocker, você encontra relações com Nikola Tesla, com Einstein, com o cara que a gente falou do projeto Montauk, que teria viajado no tempo e era uma cópia dele mesmo de outro universo, um papo assim. O cara do navio lá, que também tem um episódio no Podcast X, me fugiu agora. Do Experimento Filadélfia. Do Experimento Filadélfia. O Townsend Brown. Então, assim, a partir do momento que você põe viagem no tempo da jogada, putz, cara, legal pra ficção. Acho legal. O melhor momento é o do Projeto Montauk, lá onde os caras, o navio que eles estão é teleportado pra fora do espaço-tempo, aí eles saltam e sim. caem nos anos 80. Mas eu acho que, inclusive tem no filme, né? Tem no filme do Experimento de Filadélfia. Mas assim, assim, tem essa história. Eu acho que seria muito legal a gente ver um filme do naipe Operação Overlord contando a história do Die Glocke. Mas, infelizmente, legal. As informações que a gente tem no mundo real a respeito disso são extremamente questionáveis. Não só pela fonte, mas pela própria natureza das informações. Então, sessão mediúnica, uma entidade imaterial entrando em contato com as pessoas para passar o projeto tecnológico de uma coisa que pode ser uma máquina do tempo, pode ser que mais pode ser? Pode ser um dispositivo de teletransporte. Você tem todo mundo que se aproxima disso morrendo e o único cara responsável, único não, né? Mas assim, o único sobrevivente responsável pela segurança disso, a gente considera sobrevivente simplesmente porque não achamos o cara morto. É isso. E ele era um cara muito grande, que
era de grande interesse tanto para os soviéticos quanto para os aliados. Certamente, se um desses lados pegou o Hans Kammler, isso foi mantido em segredo, isso foi muito bem protegido. Isso tenho certeza. Outra informação, o Hans Kammler, se não me engano, ele participou da supervisão do primeiro lançamento tripulado, primeiro lançamento vertical. Pegaram, eu não me lembro se era uma V2, mas pegaram um míssil que eles tinham desenvolvido e tiraram a parte de cima, colocaram uma cúpula de vidro e colocaram o tenente Lothar Siebert, um piloto da Luftwaffe, colocaram o cara lá em cima, né, amarraram ele ali e acionaram o foguete. Você tá de sacanagem. O cara tinha um paraquedas ali, caso desse algum problema, e foi. Isso foi em 44, se não me engano. E aí, com 300 metros de altitude, mais ou menos, o vento de través ali fez com que a cúpula de vidro se soltasse. Ou acho que o foguete ele inclinou e o ângulo do vento não favoreceu. Enfim, a questão é que... Bateu uma brisa no garoto ali. Então, não bateu uma brisa no garoto não, porque a cúpula de vidro ela escorregou, né? Ela deslizou ali sobre o foguete e decapitou o cara. Entendeu? Aí ele não sentiu mais o vento. E assim foi o primeiro lançamento vertical tripulado, cara. Pensei que você ia falar que o cara viveu até os 84 anos, sabe? Não. E foi morar na Argentina depois da guerra, né? Não foi. Perdeu a cabeça. Perdeu isso, literalmente. Só fazendo algumas relações ainda com a ufologia da Operação Paperclip, então além do Die Glocke, a gente tem algumas situações de tecnologia alemã, né, ó, coisa exótica, nave exótica projetada pelos nazistas. Existe uma sincronia interessante entre a Operação Paperclip e o caso Roswell, então, né, fica a aquela... Operação Paperclip, ela não foi um período curto, ela aconteceu durante anos. Sim. Né? E o caso Roswell aconteceu no meio dela. Exato. O suposto depoimento do Von Braun em seu leito de morte, né, que ele... Ele deu esse depoimento para vice-presidente da Fairchild Industries. Onde o Von Braun trabalhou, né? A Carol Rosen, né? Carol Rosen. Ele alega que o Von Braun alertou que um false flag envolvendo UFOs aconteceria no futuro. Será que estamos falando dos momentos de agora? Talvez? Essa é uma teoria da conspiração que tem circulado bastante. Aí já é bem antiga que tem essa história. Essa Carol Rosen fala isso. Ela foi vice-presidente dessa empresa, né? Então conviveu muito com o Von Braun. E a história é essa, né? Ela diz que ele estava para falecer, ela estava ali do lado dele, que ele teria dito a ela várias coisas, muitas informações, e uma dessas coisas é que um dia aconteceria um avistamento em massa muito público simulado, né, que seria uma false flag. Isso é uma das teorias do que o pessoal fala daquele projeto Blue Beam, né? Isso seria exato. E uma questão também de grande número de cientistas alemães atuando no complexo industrial militar, né? Ou seja, Lockheed Martin, Raytheon e outras empresas aí de engenharia reversa, que a gente já cansou de citar aqui. E uma conexão grande que tem junto com a Operação Paperclip, e isso é onde acontece uma ligação com um futuro episódio que nós vamos fazer em breve, foi o caso Magenta, que foi a queda de um objeto em 1933 e houve essa suposta recuperação pelos aliados durante a Operação Paperclip. Guto, fale um pouquinho mais disso. Esse caso Magenta, o principal pesquisador dele é um pesquisador italiano chamado Roberto Pinotti. Mas quem popularizou ao redor do mundo essa história foi o David Grush. Depois que ele surgiu e tal, ele trouxe essa história de que, olha, Roswell, 1947, beleza, mas em 1933 caiu uma coisa na Itália
O Mussolini criou um órgão para recuperar esse objeto. Foi recuperado pelo Mussolini. E aí, isso linka com um episódio que nós faremos futuramente sobre o Harold Malmgreen. O Harold Malmgreen foi um ex-assessor de presidentes, 4 presidentes americanos. Ele faleceu uma questão de meses atrás. E recentemente, ele era um cara muito bem conectado no poder americano. E ele deu uma entrevista recente, né? E ele também fala a mesma história. E ele diz que os Estados Unidos foram informados, a OSS foi informada da existência desse objeto pelo Papa da época. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas que o Papa, segundo o Harold Malmgreen, temia que esse objeto que estava na mão dos fascistas, né, do Mussolini, caísse na mão dos nazistas. E ele teria comunicado à OSS, feito chegar a informação para a OSS que eles tinham que fazer alguma coisa para pegar aquilo antes que isso acontecesse. Só acrescentando, Papa Pio XI. Isso, Papa Pio XI. Então, o Roberto Pinotti pesquisou essa história, o David Grush trouxe ela em 2023 e agora o Harold Malmgreen fala dela também. E eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, tem documento, sabe? Eu encontrei um documento que foi disponibilizado pelo Roberto Pinotti, tem alguns documentos, né, da época, citando, eu acho que o nome do grupo, do programa que o Mussolini criou era SR-33. Era um projeto secreto da Itália fascista para recuperar e tentar estudar esse aparelho. Então, a Operação Paperclip teria como uma de suas funções a recuperação desse objeto. E dos cientistas, possivelmente italianos, na época, que chegaram a estudar ou produzir algum tipo de informação a respeito disso. Então, eu acho que talvez o principal elo entre a Operação Paperclip seja esse, o caso Magenta. Onde o caso Magenta suspeita-se que o Philip Corso tenha tido algum tipo de envolvimento. Afinal, ele era agente de inteligência do Exército, da própria OSS. E ele era governador da Itália na época. É isso, gente. Então, tem aí essas relações com a ufologia também da Operação Paperclip, né? Como eu já citei, esse episódio aqui, ele casaria muito se ele tivesse saído naquela leva que a gente fez de Projeto Montauk, MK Ultra e outras, né, outras coisas que a gente acabou trazendo para vocês, falando desses programas secretos, né, do governo americano, da CIA. A Operação Paperclip entraria fácil junto ali, porque ela precede todas elas, né? Ela vem antes de tudo isso começar, e obviamente esses outros programas foram consequências da Operação Paperclip. O que se cogita é que se a Alemanha nazista tinha conhecimento sobre OVNIs, talvez esse conhecimento possa ter sido herdado pela Operação Paperclip, ou pela Operação Soviética também, né? Se eles tivessem algum programa que investigava, porque vale lembrar que durante a Segunda Guerra tinha o caso dos Foo Fighters, né? Isso já estava acontecendo. Se você faz a pergunta, peraí, tinha alguma coisa acontecendo antes do caso Roswell? Você vai ver que sempre teve. Você tem notícia de jornal, você tem documento, você tem informação de todas as décadas, do século XX, XIX, sobre avistamentos, esses tipos de fenômenos. Então, se a Operação Paperclip, se os nazistas tinham algum tipo de informação sobre isso, a Operação Paperclip pode ter herdado. As pessoas, às vezes, subestimam a importância que essa operação teve, porque muitos desses cientistas, eles não foram parar apenas em empresas de defesa, em projetos de agências de inteligência do governo americano. Muitos deles também foram para universidades. Então eles influenciaram a ciência acadêmica também. A tecnologia e a ciência do século XX
teve muita influência de cientistas nazistas e essa influência não acabou com a Segunda Guerra. Ao contrário, continuou e talvez até cresceu mais, porque você vê vários nomes como os que a gente citou aqui, chegaram no ápice das áreas onde eles poderiam atuar. O Von Braun era o deus da ciência espacial, era o garoto propaganda da NASA. No momento em que toda criança nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, ali naquela época da Apollo, a criança queria ser astronauta. Então virou uma grande referência. Você tinha um cara desse fazendo filme para Disney, e enquanto isso tinha aquele passado que ele tinha, né? E eu me pergunto se essa influência acabou. Eu não sei, sinceramente eu tenho dúvidas que essa influência acabou. Mesmo que eles não tivessem, duvido, informações a respeito desse fenômeno, né, do fenômeno ufológico e tal, OVNI, pra gente não usar o termo OVNI, tinham sim, tá? Mas mesmo que não tivessem, os pensamentos que eles tinham a respeito disso foram herdados pelos soviéticos e, pelo menos a gente percebe mais, de uma forma mais evidente, pelos americanos também. O próprio Von Braun, ele se interessava também, em certa medida, por casos ufológicos. Ele pensava nisso, lembrando que, como a gente falou lá no episódio sobre o Charles Fort, já ali nos anos 20 já se cogitava que se cogitava na literatura, né? Então era debatido mesmo. Se cogitava que esses fenômenos fossem causados, por exemplo, por visitantes de outros lugares do universo. E aí use o termo visitantes na acepção aí que você quiser. Mas outras interpretações viriam mais para frente, especialmente nos anos 60, com Allen Hynek, depois Vallée, da hipótese interdimensional e tal. Mas as explicações prosaicas, por exemplo, fenômenos naturais, na época não tinha satélite, mas as aeronaves estavam começando, enfim, explicações comuns não agradavam essas pessoas e não eram suficientes para saciar a curiosidade natural que elas tinham. O Von Braun era assim, vários desses cientistas eram assim e se interessavam por isso. Então, o pensamento a respeito disso, a atenção, certamente foi. Então, quando se falava desse tipo de coisa com essas pessoas, certamente ideias apareciam nessas conversas. E aí, talvez ideias que tenham guiado as ações de pesquisa dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, por exemplo, nas décadas seguintes. Essas ações podem ter sido norteadas por insights que foram tidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, através desses cientistas trazidos pela Operação Paperclip. Na Rússia, talvez a mesma coisa. Mas se não tinha conhecimento, certamente as ideias foram importadas também. Duas outras referências de cultura pop onde você vê essa atuação de cientistas nazistas no filme do Stanley Kubrick, Dr. Strangelove. O Dr. Strangelove é um cientista nazista, né? Interpretado pelo Peter Sellers. Eu não posso enfatizar quantas vezes eu acho esse filme maravilhoso. Ele é perfeito. Assistam. E também na série Taken, né? A série Taken, ela começa desde Roswell e vai passando por gerações de 3 famílias ali, acompanhando o fenômeno OVNI, e você vai vendo meio que a história da ufologia americana, assim, acontecendo. Na série Taken, quando eles recuperam um dos objetos lá de Roswell e vão examinar, é um cientista alemão que está ali fazendo a condução da pesquisa. Inclusive a cena da morte dele é muito legal.
Contribua com o contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/o contato podcast. Para a gente caminhar para o final do nosso episódio, alguns pontos, né, que é válido a gente pensar. Primeiro, o impacto e consequência ética referente à Operação Paperclip. Então, a questão central da operação ela foi moral, né? Até que ponto os Estados Unidos poderiam sacrificar os seus próprios valores para ganhar vantagem tecnológica? Durante o julgamento de Nuremberg, os médicos nazistas foram julgados por crimes contra a humanidade. Mas alguns homens ali foram posteriormente contratados pelos Estados Unidos. O Dr. Schreiber, como a gente já citou, ele foi processado como criminoso de guerra e meses depois estava trabalhando na Força Aérea Americana. Então, assim, casos como esses, né, do Dr. Schreiber, foram vários. Né, vários de pessoas ali que acabaram passando, né, acabaram causando muita situação durante a guerra, né, desses nazistas, mas os Estados Unidos achou melhor manter eles, né, pela tecnologia, pelos estudos e por tudo mais. Né? Houveram casos de testemunhas que vieram à tona sobreviventes de campo de concentração e tudo mais, que acabou tentando assassinar, né, um do médico durante o julgamento de Nuremberg. Então várias coisas devem ter surgido. Eu acredito que pessoas devem ter encontrado esses caras um tempo depois, sabe, encontrado lá nos Estados Unidos, encontrado em outros lugares, né? Pessoas que passaram por tortura na mão dessas pessoas e acabaram encontrando eles em outra situação, né? E muitos, aliás, poucos deles foram punidos, né? Da forma como teoricamente a gente acharia que deve ser, né? Qual foi o legado da Operação Paperclip depois, né, de tudo isso? Então, a Operação Paperclip ela acaba em 1959. Só que o legado dela continua ainda durante a Guerra Fria, né, todo o momento ali da Guerra Fria. Como eu já disse, tem toda a questão também do MK Ultra e vários outros projetos ali que a Operação Paperclip influenciou. Só que esses são os casos onde a gente vê como negativos, né? Alguns positivos foi justamente Homem à Lua, né? Os desenvolvimentos tecnológicos envolvendo a questão espacial, Apolo, enfim, né? Mas nem todos, né, cientistas que foram presos ali são cientistas que tiveram ali uma vida mesmo depois, né, da Operação Paperclip e que ficaram nos Estados Unidos, porque a operação ela foi para recrutar. Ela não foi a operação responsável por cuidar deles e orientar eles nas suas pesquisas. Ela recrutou e aí depois de recrutar, esses cientistas eles foram espalhados por vários órgãos dos Estados Unidos, né? Então, com certeza, alguns deles continuaram, inclusive, como a gente já trouxe, né, um caso do Dr. Straub, o Dr. Schreiber, né, no caso, alguns continuaram fazendo as suas atrocidades ali, meio que com o consenso, né, do governo. Infelizmente. Sendo pago para isso, né? Infelizmente. Ou os médicos que estavam envolvidos no MK Ultra, enfim. Né, cientistas que estavam envolvidos, desenvolvedores de armas que, né, foram depois muito mais letais, enfim. Né, então nem todos eles são tipo Von Braun, que a gente pode falar, o cara contribuiu muito para a ciência de forma positiva. Né, infelizmente, a Operação Paperclip
eu acredito que ela acaba tendo mais pontos negativos por conta dessa passada de pano, né? Para esses nazistas do que né, o crescimento de tudo. Quem foi vítima não vai ver o crescimento como um crescimento. Vai ser basicamente isso. Quem passou isso aí por esses traumas não tem como. É uma mancha, né, cara? Por mais que assim, possa ter tido vários benefícios com o conhecimento que veio dela depois e tal, mas assim, o país que se coloca como defensor da liberdade e que derrotaram os nazistas, tá trabalhando com os caras. Hipocrisia, né? Sim. Hipocrisia também. Sim. E um pouco disso é dito no livro escrito em 2014, que a gente já citou aqui, da Anne Jacobsen, o livro Operation Paperclip, tá? Então, quem tiver curiosidade, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, mas, obviamente, a chance dele ter só em inglês é muito grande, tá? Mas, quem sabe, né? De repente tem um Kindle já traduzido, enfim, né? Um e-book já traduzido por aí, tá? Mas nós vamos deixar o livro dela, porque é um livro novo, é um livro de 2014, tá? Sobre a Operação Paperclip, para vocês conhecerem um pouco mais essa operação que foi muito controversa, né? Tem os seus pontos positivos, quando a gente olha para a NASA, para a Força Aérea, para a tecnologia espacial, mas também tem muito dos seus pontos negativos quando a gente fala das vítimas que passaram pelas mãos desses nazistas, né? E que depois ainda tiveram que descobrir que eles estavam sendo pagos pelo governo, a qual, né, elas contribuíam com seus impostos, e aí o governo estava usando esses impostos para pagar esses nazistas para continuar fazendo seus trabalhos, alguns deles continuar fazendo ali as suas experiências de uma maneira não muito legal. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros, olha, eu perdi a noção do tanto de informação que a gente jogou nesse episódio aqui, hein? Teve Operação Paperclip, teve Operação Paperclip russa, teve de Glocka, teve cientistas, teve aeronáutica, teve gente, filme pra caramba. O conteúdo desse episódio é fácil, um conteúdo de quase 3 horas de episódio, velho. Falar pra vocês, hein? Que isso. Considerações finais, meus caros? Bom, teve várias referências aí, então eu vou deixar também, como já virou tradição, um episódio de Arquivo X. Na 3ª temporada existe o episódio Paperclip, e aí vocês podem assistir aí para entender como isso se relaciona com a história do projeto. Baixou o Cortella aí? Eu ia pensar exatamente como isso se relaciona pensei com a Operação exatamente Paperclip. isso. Mas aí você pode assistir a série inteira, inclusive, que está disponível em algum streaming. Eu não vou saber informar agora, mas eu assisti na Netflix uns 11 anos atrás, quando a Netflix era um girino. Mas Arquivo X? Arquivo X. Arquivo X agora tá acho que tá na HBO ou
Não, negativo. Tá na É Disney. a Disney, porque Deve era... ser Pedro da Fox. né? Não, era Star Plus, né? Tava antes na Star Plus, agora tá... Na Disney. Ela aparece, às vezes ela aparece na Amazon. Ela aparece e sai. Aí aparece de novo e sai. Então, às vezes acontece de dar bom lá na Aí Amazon. quando o estagiário da Disney tira uma pestana, ela isso, volta. Né? isso, é isso aí. Mas aí a ideia é que ali naquela trama dos alienígenas que se desenrola ao longo da série, você tem ali um dos cientistas que era um ex-nazista. E aí esse episódio apresenta justamente essa parte aí. Muito bem, então, meus caros, esse foi o nosso episódio sobre a Operação Paperclip. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Pedir pão na padaria, que nem o Cortella, velho. Será que ele fala desse jeito o tempo todo? Eu queria um 150. de cacetinho, porque ele é gaúcho, então é cacetinho. Quero 150 de mussarela, por favor. Nossa, velho. O que acontece? Por gentileza, você me dê essa mortadela defumada que está na promoção. O cara, ele deve falar assim tudo. O drive-thru do McDonald's. Boa noite. Eu quero um Big Mac sem picles. Nossa. Porque você sabe que a conserva do picles faz mal à saúde, não é? Faz mal à saúde e fica com esse ovo entalado na garganta. Que a gente fica entalado. A impressão que eu tenho é que ele tá falando assim, sentado numa gangorra, num balanço. Sobe, ele vai desce. pra frente, sobe, desce. Você chegar, vai lá pra trás.